Fala, galerinha linda do meu 6º ano. Nós estamos aqui mais uma vez, eu aqui, professora Carol Alves. Vamos continuar o nosso conteúdo e hoje nós veremos o conteúdo de geometria maravilhoso de ângulos e retas, tá, gente? Bem, o que é um ângulo, Carol? Não sei o que é um ângulo. Ângulo é toda a abertura formada pelo encontro de duas retas. Gente, quando eu falo duas retas, eu estou dizendo duas semirretas, dois segmentos de reta. Na aula passada nós vimos a diferença, né, das retas, semirretas, segmentos de retas, né? Então, dois ângulos são os cruzamentos de duas retas ali, tá bom? Bem, o ângulo ele vai ser formado por lados e vértices, ok? Aqui eu coloquei um ângulozinho de exemplo para vocês e a gente tem o vértice ali, ó, o O, tá? A gente tem o lado do O até o A, que é o lado de cima, o lado de baixo do O até o B, tá bom? Então, esse ângulo, ele é essa aberturazinha ali, ó, aquele vermelhinho, tá? Então, a gente mede aquele carinha ali, a menor abertura é o ângulo, tá bom? Então, é assim que a gente vai simbolizar os ângulos agora, tá? Então, Carol, o que é o vértice? O vértice é a pontinha, o bumbumzinho ali, ó, aquela pontinha quina ali do encontro das nossas retas, tá? Então, fica um biquinho, né? Fica um biquinho exato, é ali que a gente vai contar como nosso vértice, é o ponto O, tá bom? Então, o vértice é sempre o ponto de encontro das retinhas. E ali eu tenho o lado OA e OB, tá bom? São dois lados que formam o nosso ângulo. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Bem, a classificação dos ângulos. Como o ângulo pode ser classificado? Assim como as retas, né, tem algumas classificações especiais, os ângulos também têm. E nós classificaremos os ângulos de acordo com a medida deles, a abertura deles, tá bom? Então nós vamos chamar de ângulo agudo, aqui, ó. Todo ângulo, gente, ele pode ser classificado de acordo com a abertura, como eu disse, tá? A sua medida. Quando a gente fala de abertura, a gente está falando da medida do ângulo, que é medida em grau, né, geralmente. E, ó, a gente tem que considerar aqui o nosso alfa como a medida do ângulo, tá? Uma letrinha grega que eu usei aí para ficar diferente, tá? Então, ó, ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Toda vez que o meu ângulo for menor que 90 graus, ele vai ser classificado como agudo. Então, por exemplo, se o teu ângulo tem 30 graus, ele é agudo. Tá bom? Se o teu ângulo tem 50 graus, ele é agudo. Se ele tem 89 graus, ele é agudo, tá bom? Então, menor que 90 é agudo. E ângulo reto. O ângulo ele é reto quando a sua medida é exatamente 90 graus, tá? A gente simboliza até pela essa caixinha, tá pequenininho, mas dá pra ver. É uma caixinhazinha com um pontinho no meio. Simboliza que o ângulo é reto, tá bom? Ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 e menor que 180 graus, tá? Então, ó, 91 graus, 90,5 é obtuso, tá? Então, ele é aberto, tá bom, galera? E por último, mas não menos importante, o ângulo raso. O ângulo raso ou ângulo de meia volta é o ângulo que tem exatamente 180 graus, tá bom, gente? Então, é muito tranquilo. Isso aqui vai estar na vida de vocês em geometria até o Enem, tá? Cai no Enem, cai na UERJ, nas provinhas aí da vida, eles aparecem sempre, tá? Gente, e agora nós vamos falar das retas, né? Que é o tema da nossa aula. Ângulos, já falamos, e agora vamos falar de retas. Pessoal, retas, olha só, as retas elas vão ser classificadas, como a gente já viu na aula passada, né? Na verdade, a classificação de acordo com o corte, né? Se a reta ela é infinita, né? A semirreta tem começo, mas não tem fim. O segmento de reta tem começo e tem fim. E aí a gente fala de reta de acordo com a posição agora. Nós vamos pegar pares de retas, no mínimo duas. Pode ser duas ou mais, tá, gente? Mas a gente vai pegar no mínimo duas. E a gente vai ver agora a classificação delas de acordo com a posição em relação uma à outra, tá? Então, como é que isso pode acontecer, Carol? As retas vão poder ser classificadas em paralelas, concorrentes, perpendiculares ou coincidentes. Elas podem ser, ao mesmo tempo, ter mais de uma classificação, tá, gente? Não é obrigado a ter só uma, tá? Como ângulo, por exemplo, o ângulo, se ele for agudo, ele não pode ser obtuso, né? Ou ele é um ou ele é outro. Na reta, não. As retas, elas vão poder ser, por exemplo, concorrentes e perpendiculares ao mesmo tempo. Então, eu vou poder ter mais de uma classificação sobre as retas, tá bom? Então, vamos prestar atenção agora. Bem, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? E eu vou dizer para você como é a definição. As retas concorrentes, ó, vamos começar de lá. Concorrentes, eu tenho a reta R e a reta S. Carol, o que é concorrente?
Concorrente, as retas concorrentes elas vão se cruzar. Elas têm um ponto em comum. Então você já anota aí que reta concorrente tem um ponto em comum, ok? Então elas vão se cruzar, tranquilo? Então a reta R e a reta S são concorrentes porque elas se cruzam. Agora, as retas paralelas. Retas paralelas, elas nunca se cruzarão. Elas têm a mesma angulação sempre. Então, por exemplo, se eu tenho meus braços aqui, ó, em paralelo, eles estão aqui. Se um vai para lá, o outro tem que ir também. Se um vem para cá, o outro tem que vir também. Então, elas ficam ali com o mesmo intervalo, né, entre elas sempre. Não é assim, ó. Nunca se cruza, mas tá assim, né, separadinho. Não. Elas estão sempre com a mesma distância, né, delas mesmas. E aí nós temos, por último, as retas coincidentes. O que são retas coincidentes? São retas que são escritas uma em cima da outra. Então a gente costuma dizer que elas são iguais, né? Que elas estão ali uma em cima da outra, certinho. Não dá para diferenciar aqui, ó. A gente olha a reta A e a reta B. Dá para dizer quem é A e quem é B? Não dá, porque elas estão na mesma posição. Elas coincidem, tá? Essa é a palavra. Coincidente. Elas vêm de coincidir, né? Então, elas estão ali no mesmo lugar. Tá bom, galera? E por último, mas muito importante, nós temos as retas perpendiculares, tá bom? As retas perpendiculares, elas vão ser concorrentes, tá? Elas são pares de retas especiais. É o grupo VIP das retas. A gente tem aqui as retas perpendiculares, que são concorrentes, né? Elas fazem o quê? Elas se cruzam. Só que qual é o diferencial delas, Carol? Por que elas são tão importantes assim? Porque toda vez que eu disser que duas retas são perpendiculares, eu estou dizendo que o ângulo que se forma ali no cruzamento é aquela caixinha. E a gente viu que essa caixinha simboliza exatamente um ângulo especial, que é o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus, tá, galera? A gente simboliza aqui, ó, reta S e reta T, né? Elas são perpendiculares. Como a gente simboliza? A gente simboliza usando aquele simbolozinho ali, ó, essa é uma barrinha deitada com uma barrinha em pé, né? Então, S perpendicular a T, isso que quer dizer, tá? Então, nós ficamos por aqui, gente. Nos vemos na nossa aula online, nos nossos encontros presenciais. Vamos fazer bastante exercícios dessa matéria, porque é muito importante. Ó, conto com vocês. Um abraço e até a próxima.